Glória a Deus, bom dia a todos. É um privilégio mesmo estarmos conhecendo mais um pouquinho da família de Deus, né? Nós temos ministrado em vários lugares, em várias igrejas, e é muito gostoso quando nós chegamos no local e nos identificamos com a igreja, com o corpo de Cristo. E meu nome é Eliana, sou casada com o pastor Walter de Godoy. Nós temos 2 filhos, o Samuel, de 16 anos, a Larissa completa 18 essa semana, e graças a Deus todos envolvidos na obra, todos envolvidos no ministério. Nós temos trabalhado na visão MDA, e eu estive conversando ali um pouquinho com a pastora, e a igreja também está entrando nessa visão, que é uma visão basicamente de célula, discipulado. E o que nós temos dito quando nós vamos ministrar nas igrejas e falamos acerca da célula e discipulado, da visão MDA, a visão MDA, ela nada mais é do que a palavra de Deus colocada em prática. Tem esse nome MDA, mas não é algo exclusivo da Igreja da Paz. É algo que Deus colocou no coração do pastor Eibe, que ele tem multiplicado na vida de muitas igrejas. Desde as mais tradicionais quanto as mais contemporâneas. É uma visão que nós temos visto como realmente tem funcionado. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Voltando lá na origem de Atos, né? Se vocês já estão estudando alguma coisa, vocês já devem ter visto com relação aos grupos caseiros, ao grupo familiar ou à célula. Cada igreja tem adotado uma denominação. Então, queridos, quando nós olhamos na questão de discipulado, quando nós olhamos a questão de células, o objetivo é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Ganhar e cuidar bem delas. Porque ganhar até é fácil, né? Uma igreja bonita, uma igreja aconchegante, se traz um preletor, um cantor gospel do auge, vai lotar. Paulínia inteira vai vir aqui querer ouvir isso. Pode até ter um apelo e essas pessoas até virem atender esse apelo. Elas até entregam verdadeiramente a vida a Jesus. Só que quando saem dessa porta para fora, o inimigo já vai tentar roubar. Já vai tentar sugar essa pessoa. E o que acontece? Se nós não pudermos realmente garantir que essas pessoas sejam ganhas, consolidadas, edificadas, treinadas para poderem ser enviadas, nós não vamos realmente ter uma igreja consistente. Mas eu não vim para falar da visão MDA, eu vim para falar sobre um discipulado especial, né? Eu trabalho, desde que eu me conheço por gente, com criança. Então, desde a época que eu era católica, né? Que eu sou de lar católico, fiz a primeira comunhão, fiz crisma, fiz o batismo, tudo dentro da igreja católica. E ali, católica, eu aprendi a amar Jesus. Só que chegou um momento que aquilo que eu recebi ali não me era suficiente, eu queria algo mais. E o Senhor me levou para um outro caminho, me trouxe numa experiência real e viva com Ele, e ali eu pude realmente ter uma experiência de conversão. E eu trabalhava na catequese, trabalhava com meus pitocos, né? Uma delícia, fase maravilhosa, vontade de pregar só aqui, viu queridos? Não é por nada não, mas a minha vontade era pregar olhando só para cá, para essa turma aqui. E muita gente diz, olha aqui é o futuro da igreja. As crianças são o futuro da igreja. Eu não concordo com essa frase. Como pastora, eles não são o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. O presente da igreja. Eles estão aqui atuando já na igreja do Senhor Jesus. E se bobear, melhor do que nós aqui. Passando a perna em muito adulto. Passando a perna em muita gente grande. Por quê? Nesse grupo, nessa fase, a conversão é genuína.
é verdadeira, é sem medo. Eles são ousados, eles são intrépidos, eles são corajosos. Eu estava aqui desde que bem cedo nós chegamos, vimos cada um chegar, né? Nós vimos cada um chegar, não se percebeu nada. A hora que eles entraram, você sente aquela vida entrando ali. Mas o que está acontecendo? O que é? De repente aquela turma linda entrando, aquela alegria, e um empurrando o outro, e tropeça, e alegria. Então nem aí, que delícia. Estamos em grupo, estamos em amigos, estamos na casa de Deus, aqui é o meu espaço, aqui é o meu pedaço. Mas está aqui esse grupo. Mas será que Paulínia tem só esse grupo de jovens e adolescentes? Vamos aqui. O tema da minha ministração é nossos filhos, nossos discípulos. Uma ministração, um tema sugerido pelo pastor, né? Eu coloquei para ele o contexto do que eu ia ministrar e começamos a conversar e no Face ali, que tal esse nome? E esse nome? Tal, aí esse nome eu gostei e essa ministração minha tinha um outro nome. O departamento infantil começa em casa. Mas, dentro disso, queridos, o que nós temos visto? A palavra de Deus, se você puder abrir em Deuteronômio capítulo 6. Então, eu trabalho com departamento infantil, sim. Eu sou responsável na igreja por esse setor. Tenho desenvolvido um projeto, um material. Mas, antes de tudo, eu sou mãe. Antes de tudo, eu tenho a Larissa e o Samuel dentro da minha casa. E como nós temos aprendido na palavra, o que adianta eu ganhar Sorocaba inteiro se eu perder os meus filhos? Que adianta eu discipular pastores e pastoras, como eu e Walter temos discipulado, se os meus filhos não puderem ter a garantia e a qualidade de um discipulado pessoal? Ah, mas santo de casa não faz milagre. Faz sim, faz sim. Pai e mãe faz milagre sim. Pai e mãe, como o pastor começou a ministrar aqui a respeito de referência. A respeito de referência. Eu tive o privilégio essa semana de ouvir a ministração da pastora Patrícia, uma ministração recente, quando ela ministra sobre nós não somos de nós mesmos. E ali ela fala sobre a diferença de herança e legado. E nós na Igreja da Paz, nós falamos muito acerca do legado. O legado é algo que fica mesmo depois que a pessoa morre. E o que nós vivemos na Visão MDA é o legado que o pastor Lucas nos deixou. Ele morreu fazendo a obra no Rio Amazonas. O avião caiu e ele morreu lá bem no auge da obra. Ele morreu, mas o legado dele permanece. Porque era o legado do pai e mãe, pastor Melvin, pastora Catarina. Então, queridos, quando nós lemos esse texto aqui, se você quiser acompanhar na Bíblia ou no telão, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que você os cumpra na terra para a qual estão indo, para delas tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aqui está indo até o 3, mas eu convido você a ler comigo um pouquinho mais. Ouça, ó Israel, o 4. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Isso é o que eles tinham que garantir de passar para os seus filhos e para os seus netos. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Então, o que nós vemos? Antigamente, as mães ficavam mais em casa. As mães é que garantiam isso para os seus filhos. Quando se falava lá atrás com relação a esse tipo de ensinamento, o pai ia trabalhar tranquilo porque ele sabia que a mãe ficava em casa e garantia esse tipo de qualidade de relacionamento pessoal com os filhos. Só que hoje o que acontece? A mulher lutou tanto pela sua independência, e ela lutou tanto para ganhar o espaço na sociedade. Queremos trabalhar fora, Chega de ser dona de casa, vamos trabalhar fora. Aí olha que nós ganhamos, trabalhamos fora, trabalhamos dentro, trabalhamos em cima, trabalhamos embaixo. E tem que dar conta do serviço lá fora como profissional, tem que dar conta do trabalho em casa como mulher, tem que dar conta como mãe e tem que dar conta muitas vezes no ministério. Então, por conta disso, até por questão, eu sou uma profissional, trabalhei no secular, tive minha formação e por opção continuei agora só no ministério. Mas hoje existem várias questões. A mulher trabalha fora, ela estudou para isso, ela quer se realizar. Muitas vezes precisa ajudar na casa. Hoje, na vida que nós vivemos, se a família quiser comprar uma casa melhor, ter um carro, ter uma aquisição melhor, uma educação melhor para os filhos, então há necessidade às vezes que a mulher saia. Mas às vezes não há essa necessidade. Mas mesmo que ela não seja legítima, o que acontece com os nossos filhos, Aí as mães ficavam em casa. Mas hoje, manter um nível de vida melhor, ajudar nas despesas e no sustento da casa, buscar por satisfação pessoal, realização, ou consolidar uma carreira. Então, são vários motivos pelo qual a mulher vai buscar esse serviço fora. E aí, quando a mãe sai para buscar esse serviço fora, aonde ficam os filhos? Por conta de quem? As babás, na escola, as creches, as avós, as igrejas. E aí o que acontece? A família, pai e mãe, muitas vezes tem se eximido dessa responsabilidade de educar os seus filhos. Eu, como professora no secular, nós temos nos assustado com o tipo de crianças que têm vindo à escola. Crianças que não têm mais respeito pelo professor. Crianças que não têm mais respeito pelos mais velhos. E se bobear, se nós deixarmos, nós teremos crianças que não respeitam as pessoas dentro da própria igreja. Quando que a minha mãe, meu pai, era aquele olhar 33 que você já entendia que senta, fica quieto. Hoje o pai olha para o filho, o que você está me olhando? O que foi? O que você está vendo com essa cara feia? Dá um cutucão. Ai, por que você está me cutucando? Por que você está me beliscando? Aí o pai fica com aquele carão. Então não existe mais esse tipo de respeito. Não existe mais o bença mãe, bença pai. Falou, velho, estou indo. Então, queridos, nós temos perdido uma essência do que o Senhor falou aqui. Isso aqui você tem que falar com os seus filhos. Quando acordar, quando for dormir, quando estiver andando, quando estiver sentado. Coloca na testa, coloca no braço, coloca nos umbrais das portas. Vocês não podem deixar de passar isso aqui para os seus filhos. Que o nosso Deus é o único Senhor. Que ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aquele povo, ele foi perdendo essa essência. Eles não atentaram para esse tipo de aprendizado. Eles não atentaram para o que o Senhor estava pedindo para eles. E aí o que acontece? As babás, muitas vezes, são da igreja. As avós, muitas vezes, são cristãs. Mas o pai e a mãe, por conta de deixar esse filho fora, quando ele vai ter esse tempo com o filho, ele diz assim: ai, mas eu fico tão pouco tempo, ele faz uma birrinha, uma maninha, mas eu vou ficar disciplinando? Eu vou bater?
no pouco tempo que ele fica comigo, não é bater, é disciplinar, segundo a palavra de Deus também. Mas isso é uma outra ministração minha com relação à disciplina. Vamos voltar aqui com relação aos nossos filhos sendo os nossos discípulos. Nós temos muitas crianças órfãs de pais vivos. Muitas crianças que têm pai e mãe, mas não têm pai e mãe. O pai e a mãe são tão ausentes que são como se fossem crianças órfãs. Crianças que não têm o pai para conversar, a mãe para conversar, o pai e a mãe para discipular. Nós temos falado de discipulado. Eu sou suspeita para falar, porque no meu processo de conversão, quando eu saí da igreja católica para ir para a igreja evangélica, para a igreja do Senhor Jesus, foram 6 anos que uma moça me discipulou para que eu pudesse me converter. Então não foi uma coisa muito fácil. Mas eu sou fruto de discipulado. Hoje eu estou embaixo de discipulado. O pastor Elvis e a pastora Elisete são os nossos discipuladores. Então eu sei o que o discipulado significa. Eu tenho aqui comigo um casal de discípulos. Tenho tantas outras discípulas lá em Sorocaba. Uma bênção. Como é lindo você ver o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa que quer o discipulado, aquele tratamento de caráter, onde você vai dizer para a pessoa, você vai direcionar, você vai ajudar. Só que isso tudo nós precisamos começar com os nossos filhos. Nós somos referência. Aquilo que o pastor estava dando uma introdução, que vontade de ficar aqui à noite só para ouvir essa pregação, mas vai sair no site, né, pastor? Amém. Então, glória a Deus pela tecnologia. Graças à tecnologia que nos propicia, né, esse tipo de coisa. Então, queridos, o que acontece? Nós nos preocupamos tantas vezes com as pessoas lá de fora. E precisamos sim, porque nós somos a carta viva do Senhor. As pessoas hoje não abrem mais a Bíblia para ler. Sabe qual é a Bíblia que elas estão lendo? Vocês. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos a palavra de Deus viva que o mundo está lendo. E nós somos a Bíblia que os nossos filhos estão lendo. Muito mais difícil, porque lá fora a gente até põe uma capinha de crente e sai. Mas dentro de casa, nós tiramos essa capinha, penduramos muitas vezes atrás da porta e somos o que somos. O que os nossos filhos têm visto de nós dentro da nossa casa. Nós temos sido referências para eles. Eles querem ser um cristão como você é. Eles querem servir a Deus como você tem servido a Deus. Eles têm amado ao Senhor como você tem amado ao Senhor. E quando nós olhamos nessa questão de tantos filhos que estão sozinhos dentro de casa, os professores das escolas e das igrejas sentem que os pais são muito ausentes no crescimento dos seus filhos. Na época que eu lecionava, quando nós fazíamos reunião dos pais, nós tínhamos expectativa que viessem alguns pais, daquelas crianças problemáticas, que tinham desvio de caráter. Eram esses pais que nós tínhamos expectativa que viessem. Mas esses nunca vinham. Esses nunca acompanhavam. Esses nunca se interessavam pelos seus filhos. E aí era automático. A reação dessas crianças era o fruto daquilo do que elas não recebiam dos seus pais. Seja até como repreensão, porque a disciplina é prova de amor. A disciplina para os nossos filhos, vão gritar, vão espernear, vão espumar, vão se jogar no chão, mas um não é prova de amor. Eu dou o limite para você. Eu digo até onde você pode ir. Eu digo que por aqui não dá para ir. Eu digo que essa amizade não é boa para você. Isso pode parecer ruim no momento em que eles estão vivendo a situação, mas a vida vai mostrando que aquele caminho não era ideal, que aquela pessoa não era boa companhia, e aí vai caindo a ficha. Puxa, meu pai e minha mãe sempre tiveram razão.
Meu pai e minha mãe sempre quiseram o melhor para mim. Eu lembro que a minha mãe sempre teve um olhar muito sensível com relação às minhas amizades. E às vezes ali eu chegava com uma amiga nova em casa. Uma delícia, amiga nova, né? Ai, a minha amiga, e ali você compartilha tudo. E você troca a sua roupa. Ai, hoje eu vou com a sua roupa, você vai com a minha. E aquela delícia, né? E às vezes a minha mãe chegava para mim e falava, cuidado, essa pessoa não é sua amiga de verdade. Veja bem com quem você está andando. Olha com quem você está abrindo seu coração. Não, mãe, imagina. Nossa, ela é minha amiga para sempre, é todo sempre, eternamente, para toda a vida. E vai ser minha amiga para sempre. E eu nunca vou deixar de andar com ela, porque ela é minha melhor amiga. Passava ali 2 semanas, levava uma rasteira daquela amiga. Ou numa situação de escola, ou numa situação de trabalho de escola, alguma coisa assim. Ou daqui a pouco aquela amiga que me amava tanto, que jurou o amor eterno, já estava de braço dado com a outra amiga, e nem aí para mim, me deixava de lado. Então, são situações aonde a criança, o adolescente, eles estão vivendo, mas nós não temos que ter medo de dizer a verdade para eles. Nós não temos que ter medo. Orientar, falar sim o que precisam. E aí o que acontece? Esses pais que não participam da vida dos seus filhos, não acompanham, não estimulam, não oram com eles ensinando-os, não leem a Bíblia, não participam das reuniões, não se interessam, não perguntam nada. Quando tentam falar, os filhos, né? Quando vão tentar falar, pai, tem uma coisa para falar para você, mãe, tem uma coisa para falar, espera um pouquinho. Ai, agora não. Agora eu estou ocupado, agora eu estou cansado, agora eu estou estressado, agora eu tenho que ver o jornal, agora eu estou vendo negócio do computador, tenho que responder o e-mail, agora eu tenho que falar com tal pessoa, agora. Não sei se vocês viram, no Facebook tem algumas coisas que dá até para aproveitar, e uma delas foi uma tarjinha que eu vi, em que o menininho assim, né? Eram 3 desenhinhos. Pai, queria falar com você, agora não. Ai, pai, queria contar uma coisa para você, agora não. Ai, pai, eu queria te falar uma coisa muito importante, agora não. Daqui a pouco aparece o filho, com capuz, com a jaquetona, com as mãos enfiadas no bolso, e o pai dizendo, filho, eu quero falar com você. E o filho diz, agora não. Agora não. Aonde estão os nossos filhos? Aonde estão os nossos discípulos? Aonde estão aqueles que o Senhor depositou na nossa casa, na nossa vida, como prioridade, como principais discípulos? E os trabalhinhos que são feitos na escola e na igreja? Eu já falei isso várias vezes na igreja. Então nós fazemos ali, eu preparo a aula, pego lá um desenhinho, tiro as xerox, pensando, esse desenho é bom para essa idade, essa atividade é bom para essa idade. Aí a criança recebe, a professora valoriza, olha, nós vamos fazer uma atividade bem linda agora. E a criança pinta lá do jeitinho dela, a professora cola um adesivo, uma cola glitter, um lacinho, alguma coisa, e a criança sai com aquele desenho. Olha, mamãe, o que eu fiz? A mamãe nem olha, dobra e enfia no meio da Bíblia. Né? Isso quando não vai usar esse papel para anotar o telefone da irmã, que ela, ai, irmã, vou ligar para você, vai comer seu telefone, aí pega o desenhinho do filho e anota o telefone ali, né? Ainda fico feliz se está dentro da Bíblia, ainda serve para alguma coisa, o duro é estacionamento, e você vê os desenhos jogados no estacionamento da igreja. A criança, ela não tem essa responsabilidade para guardar, mas ela sai da classinha, ela vai trazer para você. E se você não valorizar, quem vai valorizar? Quem vai valorizar? Meus filhos, Samuel tem 16, a Larissa tem 18. Eu tenho uma pasta com todos os trabalhinhos da igreja que eles fizeram. Tudo ali. Vinham trazer, tem ali a data, tem o primeiro rabisquinho que a Larissa fez, que Samuel fez na escolinha da igreja. E eles vinham trazer. E eu olhava, nossa, mas que desenho bonito. O que a tia contou? Que história que foi? Olha que lindo. E já trazendo a aplicação daquilo que eles receberam de Deus. E aí nós requeremos da igreja, nós requeremos da escola um papel que não é nosso. Olha aqui. Os pais não fazem o seu papel, mas cobram dos filhos e dos professores. Antigamente, o filho chegava com uma nota baixa em casa,
O pai brigava com o filho, olhando para ele, olha lá. Que notas são essas? E a professora tinha toda a autoridade, junto com esses pais, para requerer dos filhos uma nova postura, uma nova condição. Mas hoje, filho chega com nota baixa em casa, o pai e a mãe que não cumprem o seu papel, vão lá na escola brigar com a professora, brigar com a direção, com a coordenação. Ela não quer nem saber o porquê que a nota do filho foi baixa. E muitas vezes aquele filho vai contar as mais variadas histórias. Gente, como eu estive do outro lado como professora, quando os meus filhos vêm, né, com nota baixa e vêm, ai, porque a professora não deu, porque ela não avisou a prova, porque ela não... já sei que 90% não é aquilo. Aí vou lá na escola, vou ver e realmente não é aquilo. Só que muitas vezes nós chegamos na escola armados. Não, porque é o meu filho, porque ele nunca fala mentira. Essa é a maior mentira que você poderia dizer, né? Meu filho nunca mentiu para mim. Vai se iludindo. Vai se iludindo. Eles podem se esforçar muito, mas por conta daquele povo não ter feito o que foi mandado para ler aquela palavra para os filhos, para que fosse garantido os filhos, os netos. Olha o que aconteceu. Salmo 78, versículo 5. Deus tinha dado uma ordem para aquele povo. Eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã. Já tinham sofrido 40 anos no deserto. Iam usufruir do melhor. E na hora de usufruir do melhor, porque o que acontece conosco? Quando nós estamos passando uma luta, uma dificuldade muito grande, a gente fica ali nos pés do Senhor, a gente ora, a gente busca Deus, a gente se quebranta, a gente busca a palavra. A hora que Deus dá a resposta à nossa oração, a gente relaxa. Ai, glória a Deus, que bênção. Ah, agora Deus já respondeu a oração. E ali você relaxa, e relaxa no sentido de não buscar tanto, de não ouvir tanto. Pode observar, procura aí na sua história de vida, na sua caminhada com o Senhor, as palavras que o Senhor falou com você mais forte, as palavras onde o Senhor ministrou com mais clareza no seu coração, foram aqueles momentos em que você estava passando por maior dificuldade. Por quê? Porque o nosso coração fica sensível. E quando aquele povo estava saindo ali daquele momento, já tinham ficado 400 anos no Egito na escravidão, mais 40 anos no deserto, pronto para assumir aquilo que de melhor eles tinham. E eu posso dizer para vocês que os nossos filhos é a nossa Canaã. É aquilo que de melhor o Senhor tinha para nos dar. Porque no Salmo 127 diz que os filhos são herança. Herança. Herança é algo de muito valor. Herança é algo muito precioso. Se eu tiver uma riqueza, para quem que eu vou deixar minha herança? Eu vou deixar para quem souber cuidar dessa herança. E a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. O fruto do seu ventre, o seu galardão. Salmo 127. Então, quando o Senhor nos dá essa herança, é para que nós possamos cuidar bem dela. Não nos pertence, é herança do Senhor. Temos que cuidar. E aqui diz, porque ele estabeleceu o testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, ao qual deu aos nossos pais, para que fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem, a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua herança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fosse como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então aquela geração que entrou na terra prometida se perdeu, porque não cumpriu aquilo que o Senhor havia pedido. Aquilo que o Senhor havia solicitado para eles. Vamos em frente aqui. Nós vemos aqui nesse texto, lá de Deuteronômio, que os pais são chamados a ensinar desde a antiguidade. Ouvimos com frequência os pais dizerem, o
pai diz para a mãe: veja como é que estão os seus filhos. E o pai e a mãe diz para o pai: olha lá os seus filhos, olha o que estão aprontando. Como se fosse só filho de um ou filho de outro. Então, como se as mães fossem as únicas responsáveis pela educação deles ou vice-versa. Como pais, nós somos colaboradores do Senhor Jesus. O Senhor nos chama a esse propósito, a esse ministério. E nós precisamos olhar para os nossos filhos como sendo a herança do Senhor nas nossas mãos. Queridos, nós olhamos para a cidade. Eu creio que vocês aqui têm uma visão muito maior, muito mais ampla do que a igreja local. Nós que temos trabalhado dentro da visão MDA, o foco, o objetivo é ganhar a cidade, no mínimo, para o Senhor Jesus. E aonde estão os nossos jovens? Aonde estão as nossas crianças? Quando nós olhamos para as crianças da igreja, glória a Deus que tem muitos adolescentes aqui. Mas eu creio que poderiam ter muito mais. Se cada um trouxer um amigo da escola, cada um estuda numa série diferente, numa classe diferente, talvez numa escola diferente. Quantas centenas de crianças e adolescentes poderiam estar aqui? Ah, mas eles não estão, então nós vamos fazer com esses que estão aqui. Nós vamos cuidar para que cada um deles seja referência, seja esse papel de santidade lá onde eles estão. Os adolescentes, principalmente, eles são muito fortes quando estão em grupos, mas quando estão sozinhos, eles correm um grande risco. Então nós precisamos fortalecer os nossos adolescentes para que quando eles estiverem sozinhos, eles não se sintam acuados perante o seu testemunho. Eles não se sintam renegados perante um grupo maior que está falando coisas do qual eles são desafiados a não fazer. Nós temos lá um slogan com os jovens da igreja que diz: na contramão do mundo. E não é verdade? Pensa, nós não tem a impressão às vezes que nós como cristãos estamos andando na contramão do mundo? Parece que o que é certo virou errado e o que é errado virou certo. Tem hora que você olha e fala: nossa, parece que só eu penso desse jeito. Parece que só eu. Fala no começo do ano que você vai fazer a declaração do imposto de renda e você vai declarar direitinho tudo que tem que ser. O quê? Você está louco? Imagina! Onde já se viu? Põe aí umas notas, põe aí umas declarações que não é. Não, mas eu sou cristão. Mas todo mundo faz. Aí você vai na contramão do todo mundo faz. Ah, mente aí para o chefe que você não está bem. Ah, usa aí o telefone da empresa. Ah, tira uma xerox aí. É para a igreja, o que vai custar? A empresa é tão rica. Tira uma xerox aí para você evangelizar as pessoas da empresa. Você está burlando a empresa. Você não foi contratado para evangelizar. Você já é a carta viva ali dentro. Muitas vezes, se você não fizer essa panfletagem xerocada, roubada do seu patrão dentro da empresa, você vai ser muito mais visto como um exemplo do que fazendo isso. E aqui, queridos, nós precisamos encarar o nosso principal papel como pais. E dentro desse papel, nós temos 3 coisas importantes. Muitas vezes, quem está na igreja precisa ter um departamento infantil, precisa ter atividade com as crianças, com os juvenis, com os adolescentes. Precisa sim. Precisamos sim. É importante que se tenha. Eu trabalho para isso. Eu seria contraditória se eu não enfatizasse isso. Mas a igreja ela vai trabalhar em parceria com a família, em parceria com os pais. E os pais, assim como está jogando nas costas da escola a educação dos seus filhos, sendo que o que a escola dá é o ensino, quem dá a educação é papai e mamãe dentro de casa. Quem dá a estrutura de fé não é o pastor e a pastora, é o papai e a mamãe dentro de casa. Porque o que acontece aqui, eles vêm e ficam no domingo de manhã, ou no domingo à tarde, ou um culto durante a semana, ou um culto de sábado à tarde. Se somar tudo isso, dá de 4 a 5 horas por semana. E nós temos
se ficar 2 horas por semana, 3 horas por semana? E os outros dias? E os outros horários? Aonde eles estão? Quem que eles estão olhando? A Rebeca tem o privilégio, né, Rebeca? Tem o papai e a mamãe para olhar ali. Agora os outros, ninguém está na casa do pastor e da pastora para ter eles como modelo, como exemplo. Tem? Amém. É o papai e a mamãe. E ali o papai e a mamãe, muitas vezes, diz assim para os filhos: vai orar, menino. Não vejo você orar. Vai orar. Por que não dizer assim: vamos orar? Vamos orar junto? Vamos fazer um momento de oração junto, nós agora? Menino, vai ler a Bíblia. Sua Bíblia está empoeirada, você só pega no domingo para ir na igreja. Para ir lá no grupo, como que é o grupo? Joade. Você só pega a Bíblia quando você vai na Joade. Mas aqui em casa eu não vejo você ler Bíblia. Então pega você a Bíblia, fala: filho, vamos ler junto. O que você aprendeu no último grupinho que você teve lá? O que foi ministrado? Deixa eu compartilhar com você. Mas nós não nos interessamos. Já tem o grupo lá, graças a Deus. Como é seu nome, querida? A Natália já está cuidando. Glória a Deus, Senhor abençoa a Natália, que está com esse grupo maravilhoso e tal. Pronto, glória a Deus. Mas nós não podemos lavar as mãos, porque a Natália, ela simplesmente está trabalhando em parceria com a igreja e com a família. A nossa maior responsabilidade está nas nossas mãos. Então, primeira coisa, levá-los a Jesus. Eu não sei quantos pais tiveram o privilégio de levar o seu filho à salvação. Amém? Quem teve sabe o que é, de você pegar o seu filho, ele vai caminhando com você, vai caminhando. Porque, gente, filho de crente, crentinho não é, viu? Filho de crente, crentinho não é. Eles têm que ser gerados, eles têm que ser formados, eles têm que ser forjados, desafiados a crer naquilo que você está crendo. Mas eles precisam ter experiências com Deus. As próprias experiências. E ali naquele momento em que você percebe que ele está pronto para receber Jesus como Senhor e Salvador, você como pai e mãe, pegar na mãozinha dele e dizer: vamos orar então? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Então vamos orar. O papai vai orar com você, a mamãe vai orar com você. Depois no domingo, quando o pastor fizer o apelo, papai e a mamãe vai junto com você lá na frente. Mas aqui o papai e a mamãe estão sendo os principais testemunhas de que você está entregando a sua vida a Jesus. E ali, com aquela carinha mais linda, né? E a gente pensa que filho não presta atenção nas coisas. A gente pensa que filho não está ligado nas coisas. Mas a NASA desenvolveu radar para descobrir coisas na Lua através do radar das crianças, viu? Tum, tum, tum. Pegam tudo. Eu ministrando numa conferência de crianças, uma mãe falou uma coisa que eu achei muito interessante. Diz que a filhinha dela de 4 anos. Então, diz que eles têm o hábito de orar. Então, chegava na hora do almoço, oravam. Na hora da janta, oravam. E um dia ela perguntou assim para o pai: papai, por que na hora do almoço você ora feio e de noite você ora bonito? Porque na hora do almoço o pai orava rápido, que ele vinha, almoçava e saía. Ia trabalhar, então era aquela oração rápida: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém? Sabe? Jesus é joia, abençoe essa boia e vamos que vamos, né? Então ele falou, e a menininha de 4 anos, ela percebeu que na hora do almoço o pai fazia aquela oração relâmpago. E à noite, acho que mais ela orava, abençoava a liderança da igreja, orava pelos alimentos, né? Então, queridos, os nossos filhos estão atentos. Outra responsabilidade principal nossa: orar com eles e orar por eles. Muitos pais oram pelos filhos, mas não oram com os filhos. É importante o seu filho sentir a sua mão sobre a cabecinha dele orando. É importante o seu filho sentir o teu abraço orando com eles. É importante os seus filhos ouvirem de você: cara, eu acredito em você. Você vai ser muito melhor do que o papai. Você vai muito além do que eu tenho ido. A mãe dizer para a filha: eu vejo em você a santidade de Cristo. Você vai ser uma mulher de Deus. Você vai ser uma grande líder. Você vai ser uma grande profissional. Você vai ser uma pastora. É pai e mãe dizendo. Aquilo entra como um bálsamo no coração dos filhos.
E o que os nossos filhos muitas vezes têm ouvido? Sai para lá, você é um estorvo na minha vida, seu peste, credo, Deus que me livre, não sei onde eu estava com a cabeça quando eu tive você. Então nós precisamos declarar sobre a vida dos nossos filhos palavras de santidade, palavras de bênção, palavras em Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Declare vida sobre a vida dos seus filhos. Declare saúde, declare aquilo que você sonha e imagina que você quer para eles. Seus filhos não são abobrinhas que crescem à toa lá no fundo do quintal. Seus filhos são pedras preciosas que o Senhor deu nas suas mãos e que você vai lapidando. E tem que lapidar com sabedoria, porque se um cortezinho for errado, aquela pedra preciosa perde todo o valor. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Conversar, aconselhar, abençoar, brincar. Muitas mães se preocupam, né? Tem a linguagem do amor, aonde muitas vezes as mães se preocupam em deixar a roupa limpinha, fazer a comida gostosa que o filho gosta, e comprar o iogurte que ele gosta, e ali, e deixar tudo em ordem, o quarto arrumadinho, o quarto limpinho, a roupa cheirosa na gaveta. Olha, queridas, pode ter certeza que os seus filhos não vão se lembrar de nada disso quando eles crescerem. Sabe do que eles vão se lembrar? Do dia que você largou tudo e sentou lá no tapete para brincar de Lego. O dia que você largou tudo e foi lá no videogame jogar uma partida de futebol, seja lá o que for. Eles vão se lembrar do dia em que você parou tudo e foi assistir aquele filminho do Ursinho Puff junto com eles. Amém? São essas coisas que vão marcar a vida dos nossos filhos, nas suas devidas proporções, de acordo com a sua faixa etária. Nós precisamos estar sensíveis e atentos àquilo que agrada aos nossos filhos. Nós precisamos estar do lado deles como melhores amigos, como pais em primeiro lugar, porque tem muitos pais que confundem. Eu sou seu amigo, e o fato de ser amigo perde o respeito, perde a honra, vira amiguinha, mamãe com filha. A filhinha vem, conta as paquerinhas, os meninos que estão se interessando, e ali, a mamãe é sua amiga. Sou sua amiga, mas eu sou autoridade sobre a sua vida. Quero ouvir sim, tudo que você tiver para me contar, mas como autoridade eu vou te direcionar, dizer o que pode e o que não pode. E os filhos, deixa eu falar um pouquinho aqui com esses lindos. Vocês, meus lindos, vocês, duas coisas que Deus espera de vocês, para que vocês sejam muito bem-sucedidos em tudo que vocês fizerem. Duas coisas: honrar e obedecer aos pais. Vamos repetir comigo? Honrar e obedecer aos pais. De novo, bem forte para eles ouvirem. Honrar e obedecer aos pais. Isso dói, mas dá um bom resultado. Dá um bom resultado. Dá um bom resultado. O músico, quando toca lindamente ali, maravilhoso, fala, que lindo, eu queria tocar como ele. Vai ver as pontas do dedo, tudo cheio de calo. Dói para tocar bem. A pessoa que tem ali um físico, participa de uma gincana, de uma Olimpíada, que lindo, ganhou medalha de ouro. Vai ver o quanto não doeu. Vai ver o quanto ela não se sacrificou. Para você na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, que profissional, que homem de Deus, que mulher de Deus. E aí vão ouvir a história de vocês. Honra e obediência é o que vai ter de marca na vida de vocês. E quando nós ensinamos isso para os nossos filhos, eles vão olhar para nós, se nós também estamos fazendo o mesmo. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança, eu acrescento aí, com muito ênfase, ensina a criança com o seu exemplo. O nosso exemplo fala mais do que 1000 palavras. O nosso exemplo dentro de casa
fala muito mais do que aqueles discursos que você pega para falar com os seus filhos e fala, e fala, e fala, e fala. Fica aquela coisa cansativa e na verdade eles não estão ouvindo. Nós precisamos entender que a palavra convence. Você pode até ter bons argumentos, mas o exemplo arrasa. Aí você diz assim: então eu vou ensinar a criança no caminho e eu vou orar durante as refeições. É importante sim orar durante as refeições, como esse exemplo que eu contei. É importante proibir de ver alguns programas de TV. Não, eu não deixo ficar na televisão até tarde, eu não deixo ver qualquer coisa, eu seleciono os canais, mas seleciona tirando, mas tem que ser colocado alguma coisa no lugar. Você tem que dar recursos, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás de filmes instrutivos, de filmes que vão tocar o coraçãozinho deles, de atividades que eles vão gostar de participar, para realmente serem atingidos. Ah, mas os meus filhos estudam numa escola cristã. A minha filha estuda numa escola cristã, de essência cristã. Mas os piores exemplos ela vê ali dentro. Porque é uma escola cristã, mas entra qualquer pessoa. E ali, se fosse depender dela ter um compromisso com Jesus, pelos exemplos que ela vê dentro da escola, ela estaria no mundo tranquilamente. Ah, eu levo meus filhos à igreja no domingo. Eu até leio a Bíblia de vez em quando com eles. Isso não é o suficiente, queridos. Nós precisamos realmente ter um padrão, uma vida de qualidade com eles. Uma das coisas que acontece com os pais é que nós esquecemos que nós precisamos ser modelos e exemplos e termos atitudes com atos de amor. Então, dentro da nossa casa, o que nós precisamos levar dentro da nossa casa? O que nós precisamos ter dentro do nosso lar? Viver a vida de Cristo em cada momento. Não só nos momentos bons. Em momento de crise, em momento de angústia, de pressão, nós temos o nosso louvor a Cristo. Ou vem uma conta inesperada. Ai, que droga, que porcaria, o que eu vou fazer? Esse mês quer ficar mais tranquilo. Vem essa bomba para a gente pagar. O que seus filhos veem? Glória a Deus, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e vai suprir essa também. Alguém ficou doente? Ai, meu Deus, só tem doença na minha casa. Quando sara 1, fica 2. Quando sara 2, fica 4. Então, trazer a vida de Cristo em cada momento. Exalar o bom perfume de Cristo no lar. Ensinar a ter e ter íntima comunhão com o Senhor Jesus. Os seus filhos veem vocês orando? Os seus filhos veem vocês tirando tempo de qualidade com Deus? Nós chamamos na Visão MDA TSD. Tempo sozinho com Deus. O seu filho vê você nas horas da aflição, prostrado diante do Senhor? O seu filho vê você falando bem da igreja? O seu filho vê você falando bem dos seus pastores? Porque acontece muitas vezes, né? Fica chateado, ou não concorda, ou bronqueado com qualquer coisa. Vem no culto de manhã, na hora do almoço vai fritar o bife e frita o pastor junto, né? Ah, é porque o pastor hoje, misericórdia, não sei onde falou isso, falou aquilo. Ai, agora vem com essas ideias de célula, vem com ideia de discipulado. Mas esse pastor inventa cada coisa, eu não tenho o que fazer, acho que eu não tenho o que fazer também. E ali vai fritando, né, o pastor, né? Isso se não tiver a milanesa, né, pastor? Se for só no olhinho básico, menos mal. Aí à noite, essa esposa que o marido muitas vezes não é convertido, aí bem, vamos no culto. Eu não, com esse pastor aí que você fala tanto, vou nada. Aí essa esposa chega aqui no culto, pelo meu marido, não sei por que ele não se converte, ele não quer vir à igreja. E o que os seus filhos estão vendo? O que seus filhos estão vendo? Chega o filho de casa, que nem nós como pastores, tem os meus filhos, eles vivem diretamente ligados com tudo que acontece na igreja. E tem outros pastores na igreja também. E às vezes, como um ser humano normal, que todo mundo é, viu, gente? Dentro da igreja, todo mundo é pessoa humana normal. A gente erra, né? A gente fala coisas que não deve, a gente magoa, a gente frustra, a gente decepciona, né? Pastor é normal, igual todo mundo. E às vezes os meus filhos vêm bronqueados com alguma situação da liderança. Ah, porque pastor fulano de tal falou, opa, alto lá. Pode ser o que for, é pastor. Não admitimos que você faça esse tipo de comentário desse pastor.
dessa pastora, desse líder de célula, desse líder de louvor, são homens e mulheres de Deus. Tiveram uma atitude errada? Amém. Vamos no Mateus 18. Se você está magoado com alguém, com alguma coisa que alguém fez, pegue essa pessoa pela mão e vá lá e confronte. Olha, eu fiquei chateado com isso que você falou. Eu não gostei dessa atitude que você teve comigo. Eu tive essa impressão. Você me perdoa? Resolvido o problema. Não precisa fritar o pastor na hora do almoço, amém? Outra coisa que nós precisamos, ensinar a ter o desejo, e o desejo de orar, de jejuar, de ler a palavra de Deus. Ai meu Deus, eu vi ali que tem um jejum de 40 dias. É? Como é que vocês estão fazendo? Ai, sou líder, tem que fazer. Pastor, Deus vai perguntar, eu não vou poder mentir, vou ter que fazer esse jejum. Ou leva a família toda e os filhos, nós vamos jejuar. As crianças talvez não podem jejuar o dia todo, mas vamos fazer o seguinte, vocês vão jejuar refrigerante esses 40 dias. Vamos fazer aqui um jejum, nós vamos jejuar televisão. Durante o horário de televisão nós vamos orar, nós vamos brincar, nós vamos conversar. Vamos jejuar Facebook. Ai Jesus, tem misericórdia, eu fico sem comer 40 dias, mas sem Facebook não dá, pastora. Aí você já está pedindo muito. Mas vamos jejuar 40 dias, vamos experimentar, vamos ter o nosso testemunho de família, do que nós primeiramente na nossa casa vamos receber, antes de ver tudo aquilo que o Senhor vai fazer na igreja. E aqui, amados, aí vocês podem me perguntar, como fazer tudo isso? É muita coisa, pastor, eu não dou conta. Vamos nos lembrar que a obra do Senhor Jesus e o Espírito Santo nos capacita, amém? Amém? Então declare aqui, a obra é do Senhor Jesus e o Espírito Santo me capacita. E a igreja? Então, pastora, quer dizer que se eu fizer isso em casa, não precisa ter igreja, não precisa ter mais Joade, não precisa ter mais classinha, precisa sim. A igreja vai apoiar, a igreja vai reforçar, a igreja vai equipar os pais. Uma igreja que tem visão, ela vai trazer realmente pessoas que vão equipar vocês. Eu estou aqui compartilhando, muito mais do que pastora, a minha experiência de mãe. A experiência que eu tenho vivido dentro da minha casa, com os meus filhos. Errando muitas vezes, sim, porque mãe e pai erram também, né? Pai e mãe erra sempre querendo acertar, mas erra. E ali nesses certos erros e acertos, nós vamos tirando o melhor para os nossos filhos. E nós precisamos realmente, olha aqui queridos, a porcentagem de conversão, não sei quantos já devem ter visto essa porcentagem, nós precisamos nos preocupar realmente com essa faixa etária aqui. A conversão, quando acontece antes dos 5 anos, apenas 1%. Porque são crianças pequenininhas que até aceitam Jesus, mas não têm como se firmarem. Dos 5 aos 15 anos, são 85% de conversão. Olha o quanto de conversão. Praticamente da igreja inteira. O maior número de conversão acontece nesse grupo aqui, queridos. Nesse grupo aqui. E glória a Deus que é um trabalho de qualidade, de preocupação real, feito deles, para eles, com eles. Dos 15 aos 30 anos, 10%. E depois dos 30, apenas 4% se convertem. E por que trabalhar com a criança na igreja? Como eu disse, porque elas são a igreja de hoje. Elas são intrépidas, elas são corajosas, elas evangelizam com coragem. Eu lembro quando eu fazia, agora eu estou mais na coordenação da departamento, lá na classinha, um concurso para as crianças. Quem trouxer um amiguinho a semana que vem vai ganhar um brinde. Ah, gente, chegava lá, neguinho, tia, eu trouxe, meu amigo. Chegavam puxando pela roupa, puxando pela gola da camisa. Eu trouxe, o fulaninho chegava lá, não sabia nem o que ele estava fazendo. Mas ele trazia alguém novo na igreja aquele domingo, nem que fosse para ganhar um pirulito. Mas ele trazia. E nós muitas vezes, ai, eu não falei, ai, a pessoa ainda não está preparada, ai, o que vai pensar de mim? Ai, e a criançada fala. Eu lembro que uma vez o Samuel devia ter uns 3 anos. E o Walter tinha um tio que fumava muito. E ele lá com cigarrão.
Samuel chega com toda delicadeza. Ô tio, você sabia que o cigarro é chupeta do diabo? Ai, fofo da mamãe. Não é, mãe, que você falou? Não é? Que o cigarro é chupeta do diabo? Ele estava nem aí. Imagina que eu vou falar isso para o tio Chico, né? Um advogado todo ali fumando. Ele sem medo nenhum. Está errado, está errado. Na época que a minha sogra não era convertida, e nós fomos no rancho, ela tem um rancho no interior, e ele chegou lá, viu ela tomando uma latinha de cerveja. Ah, não deu outra, ele foi lá e despejou tudo na pia. A hora que ela foi pegar lá, mas cadê aqui? Joguei tudo fora, avó, você não vai tomar isso. Então as crianças, elas são corajosas, elas são ousadas, elas são muito mais do que nós. Elas falam do evangelho, elas convidam, elas testemunham, elas não têm medo. São exemplos a serem imitados, porque Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, os pequeninos, e não as impeçais, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a ela. E nós pensamos assim nessa passagem, os discípulos, né? Não vem aqui, Jesus está muito ocupado. Não se aproxima de Jesus, não. Ele está cuidando de coisa mais séria, coisa de adulto. E nós como igreja, se nós não proporcionarmos um espaço, um local, um caminho, nós estamos impedindo as crianças e os jovens de chegarem até Jesus. Nós temos que facilitar esse caminho, nós temos que proporcionar, nós não podemos impedir, porque criança não dá trabalho, criança dá fruto. Criança dá fruto. Nós temos pais na igreja que vieram como fruto dos filhos, participando de célula, de cultinho, das classinhas dominicais. Tem uma história, não sei quantos conhecem, a história de Moody. Moody foi um grande avivalista no século XVIII. E ele pregava, muitas pessoas se convertiam. E aonde ele ia, se convertia pessoas. E numa determinada situação, ele fez uma ministração e perguntaram para ele: Moody, quantas pessoas se converteram com essa sua pregação? Ele disse assim: 2,5 pessoas. E aí disseram: 2 adultos e uma criança? Ele disse: não, 2 crianças e um adulto. 2,5. 2 inteiros, porque a criança tinha a vida inteirinha para viver com Jesus. E meio, porque aquele que se converte na idade adulta já viveu a metade da vida sem Jesus. Então ele disse: se converteu 2,5 pessoas. E nós temos feito um trabalho para que muitas crianças sejam alcançadas. Na igreja nós trabalhamos desde o mini maternal, desde 1 aninho. As crianças recebem o versículo bíblico, o princípio bíblico, a história bíblica, a oração bíblica. Nós precisamos, queridos, com urgência. Eu estou desenvolvendo esse projeto, eu fui conversar com um rapaz que ia fazer o logo para mim, e ele disse assim para mim: pastora, define em uma palavra o seu projeto. E eu parei e falei: nossa, eu nunca pensei nisso, em uma palavra. E eu pensei, na hora veio: urgência. Não dá mais tempo, queridos. Vamos pensar, o ano que vem nós vamos fazer um curso, daqui 2 anos nós vamos ter todas as classes prontas, daqui 3 anos, aonde vão estar esses daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3? Aonde eles vão estar? Se estiverem aqui, amém. Mas e se algum deles for atraído por algo melhor que tem lá fora? Nós não podemos perder tempo, é hoje. Nós vamos aqui no final desse culto, nós vamos orar hoje por essa turma linda. Nós vamos orar agora por eles, não dá para esperar. E nós temos ministrado ali. O projeto que eu tenho desenvolvido, estava compartilhando com a pastora, eu já estou terminando. Nós temos aqui, são 7 livros, 4 livros para trabalhar na igreja, mais 3 livros para os pais. Muitos pais não discipulam os filhos, muitos pais não fazem uma célula infantil, muitos pais não fazem o discipulado infantil porque não sabem como fazer. Para a glória de Deus, pastor, eu acredito que vocês já estão vivenciando isso. Tem vindo muitas pessoas vão se convertendo. E são pessoas que às vezes nunca abriram a palavra de Deus.
Como que elas vão evangelizar os filhos? Como que elas vão fazer um culto doméstico se elas não sabem? E muitos pais vêm para nós, tanto na escola quanto na igreja, com aquele olhar de desespero, dizendo: o que eu faço? Estou com problema com os meus filhos, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Então nós precisamos, enquanto igreja, ministrar. Nós precisamos buscar crescimento espiritual, educacional, pedagógico, tudo que a igreja puder fazer. O fato do pastor ter me trazido aqui para que eu pudesse compartilhar um pouquinho com vocês do trabalho que nós estamos fazendo lá e que está dando resultado, é porque ele tem essa visão. Eu soube que alguns de vocês foram fazer o curso lá, a conferência em Barueri, né? A conferência de crianças lá. Então ele está investindo, ele está acreditando, ele quer. Só que nós precisamos muito mais. Não só como igreja, mas como família. O professor, quando ele vem para trabalhar com as crianças, eu lembro que eu fui conversar numa igreja e o pastor falou assim: nós temos 3 pedagogas na igreja. Você quer que eu chame as pedagogas? Eu falei: não. Eu quero que você chame quem tem um coração nas crianças. Porque não precisa ser pedagogo. Pedagogo vai ter recurso? Vai. Mas não adianta ter a pedagogia. Como também fui numa igreja em que ela era coordenadora de uma escola. E eu imagino, nossa, uma coordenadora, quanto que não vai saber juntar um grupo de professores, formar, fazer o programa, o cronograma de aula e tal. E aí nem fui eu que perguntei, era uma pastora que estava junto com a gente, a pastora Branca. Ela é esposa do pastor Marivaldo. E aí a Branca ficou na casa dessa pessoa e perguntou: escuta, mas você não trabalha com as crianças da igreja? Deus que me livre! Trabalhar com essas crianças da igreja? Uma cambada de sem educação, uma cambada de mal educado. As crianças da igreja dela, na qual os filhos dela faziam parte. Se nós não nos sentirmos responsáveis por esse grupo, queridos, muitas vezes tem adolescentes, jovens, crianças que vêm para a igreja que o pai ainda não veio. Precisa de alguém sentar do lado, conversar, compartilhar, orar, abençoar. E esses professores, muitas vezes, precisam simplesmente ter amor. Não abusar do poder, né? Ter uma liderança carinhosa. E esses professores, como único objetivo, precisa ter uma amizade genuína. A Natália consegue alcançar esses adolescentes, esses jovens, por quê? Garanto que se eu perguntar individualmente para cada um, diz uma característica da Natália: ela é amiga. Estou dizendo a verdade? Amém ou não amém? Amém? Então é amizade genuína, aquele perfil da pessoa que eles sentem que estão próximos, que vão ouvi-los, olhando, como diz o pastor Elvis, na bolota dos olhos. Ele sempre diz assim: olha na bolota dos olhos do seu irmão e diga para ele: como você consegue ser tão lindo assim? Aí você vai responder para o seu irmão: é porque eu tenho Jesus. Então eu já dei a dica, se um dia o pastor Elvis vier, vocês já sabem que eu colei dele, amém? Queridos, nós precisamos equipar gerações. Equipar a geração de avós que tem ficado com os seus filhos, de pais que têm ficado, de professores, de jovens, de adolescentes. Eu gostaria que o irmão pudesse vir tocar aqui alguma coisa para a gente orar, terminarmos. Gostaria que todos ficassem em pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir os nossos olhos. Eu gostaria que todo esse grupo viesse aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Podem vir todos os adolescentes que estão aí, as crianças que estão, podem vir aqui na frente, por favor. Podem vir todos aqui rapidinho para nós orarmos por vocês. Vem mais para cá, meu amor. Podem vir mais para cá. Glória a Deus. E a igreja agora venha atrás deles. A igreja venha, os pais,
toda a igreja, nós como igreja somos responsáveis por esses jovens e adolescentes. Venham aqui e vocês fechem o círculo aí atrás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar primeiro como pais. Aqueles que estão fazendo da maneira de acordo como Deus espera, você vai pedir apenas que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e que você continue fazendo da maneira correta. Aqueles que, daquilo que foi ministrado, têm se sentido em falha. Senhor, eu não tenho sido um bom exemplo dentro da minha casa. Eu não tenho sido um pai paciente, uma mãe paciente. Eu não tenho tido, Senhor, capacidade de orar e ouvir os meus filhos. Nós vamos orar agora. Nós vamos nos arrepender. Porque em 1 João 9 diz: se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu apresento cada pai, cada mãe que está aqui nesta manhã, cada líder, Senhor, cada avô, cada avó, cada tio, cada tia. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida desses homens e mulheres diante do teu altar, colocando sobre eles não o peso da responsabilidade, mas o privilégio, Senhor, de levantar uma geração de homens e mulheres que vão mudar o rumo desta cidade. Senhor, eles vão poder ver em vida ainda esta cidade avivada através do que os seus filhos e netos serão capazes de fazer. Pai amado, olha para o casal que está em desacordo com relação à educação dos seus filhos. Coloca a família em primeiro lugar, em harmonia, onde marido concorda com a esposa, onde a esposa concorda com o marido. Senhor, que essa harmonia comece primeiro dentro da nossa casa. Muitas vezes a mãe quer disciplinar e o pai não concorda. Muitas vezes o pai quer colocar uma regra e a mãe não concorda. Senhor, eu quebro todo o laço de divisão aqui em nome de Jesus. E que os pais e as famílias estejam, Senhor, simplesmente juntos, na mesma direção. Porque reino dividido não subsiste. Senhor, então que as famílias em primeiro lugar estejam abraçadas num único alvo de abençoar e concretizar e consolidar o coração dessas crianças. Agora você vai impor as mãos sobre esses jovens, sobre esses adolescentes, com toda a fé do teu coração. Visualiza esses que estão aqui e visualiza também aqueles que estão lá fora. Eu não sei quantas famílias estão aqui, mas que tem os seus jovens lá no mundo, talvez envolvido na droga, na prostituição, talvez nem na droga nem na prostituição, mas estão lá fora, não estão aqui dentro, recebendo o que de melhor poderiam estar recebendo. Então vamos orar por esses, para que quem sabe através desses, aqueles lá sejam ganhos e alcançados. Amém? Glória a Jesus. Amém. Que lindos, um mais lindo que o outro. Meu Deus, uma mais linda que a outra. Oh Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem levantado uma geração de verdadeiros adoradores, meninos e meninas que estão verdadeiramente comprometidos com o teu reino, que estão aqui, Senhor, não é porque o papai e a mamãe simplesmente têm mandado, mas têm vindo de boa vontade, querem participar, querem evangelizar. Aqueles que têm tido no coração o desejo de ser pastor e pastora, toma agora nas tuas mãos, Senhor, e que venham a ser grandes revolucionários na tua obra. Nós consagramos a vida de cada um deles, nós colocamos a vida de cada um deles diante do teu altar. Toca, Senhor, no profundo, preserva os seus caminhos, coloca uma redoma de proteção, Espírito Santo, para que nenhuma seta do mundo alcance e atinja, que a boa palavra que tem sido semeada não seja roubada, Senhor, mas que caia em boa terra. Os pais tenham sabedoria para cultivar esta semente que está sendo lançada. Eu abençoo cada um deles, em nome do Senhor Jesus. E eu quero desafiar as crianças e os jovens agora. O Espírito Santo está pedindo para eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão fechar os olhos agora. E aquilo que vocês mais sonham em Deus, aquilo que vocês talvez estejam olhando é impossível. Eu não sei se é vocês na frente do ministério, eu não sei se é vocês no campo missionário,
Eu não sei se é vocês com papai e mamãe convertido. Eu não sei se é alguém da família que está doente. Eu não sei se é algo que vocês sonham. O Espírito Santo está pedindo para vocês fecharem os olhos, porque eu digo para as crianças pequenas, assim, quando fecha os olhos, a gente consegue enxergar o coração. Feche os olhos de vocês agora e coloque diante de Deus, qual é o seu maior sonho? O que é que você mais deseja receber do Senhor Jesus? Feche o olhinho agora e imagina o que você deseja receber do Senhor Jesus. Ir para o campo missionário, ser um pastor, que o papai e a mamãe tenham uma casa, que o papai arrume um emprego, que alguém da família seja salvo. Pai querido, em nome de Jesus, corações puros e sinceros diante do Senhor. Muitas vezes nós estamos pedindo isso, e eles estão pedindo coisas tão mais simples, coisas tão menores do que o que nós pedimos. Toca no coraçãozinho deles, Senhor, que eles possam receber de Ti isso que eles estão orando, como testemunho de fé, como testemunho de que o Senhor é real, como testemunho de que o Senhor existe. Eu abençoo cada uma dessas crianças, cada um desses adolescentes, cada um desses jovens. Eu abençoo as suas famílias, e eu abençoo todas as pessoas das quais eles vão influenciar durante toda a sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quem ama Jesus, dê uma forte salva de palmas. Para Ele toda a honra, para Ele toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Jesus.